Pai, na certeza, Jesus, que vamos viver a vida eterna contigo, Senhor. Te adorando, te glorificando, te exaltando, Senhor, no teu trono de glória, Senhor. Aleluia, aplauda Ele nesta noite. Vamos receber o pregador desta noite, amém? Vamos receber o irmão Will. Aplauda o nome do Senhor nesta noite. Abre o teu coração nesta noite para receber essa palavra, aleluia. Que eu creio que vem do trono de Deus para mim e para você. Te desarme nessa noite. Lança por terra todas as ansiedades, todos os problemas. E creia que nosso Deus está aqui. Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos concede uma vez mais a oportunidade de estarmos na sua casa, para o glorificar, para o adorar, na beleza da sua santidade. Eu convido meus irmãos, já sem perda de tempo, para abrir vossas Bíblias em primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Quantos encontraram, digo amém. Quantos estão pelo telão, digo amém. Glória a Deus. Antes de ler a palavra, chamar nossas crianças aqui para o culto que é reservado para elas, o tão esperado culto Kids. A Maria, ela fica ansiosa, ela fica o dia todo dizendo: hoje tem culto Kids, hoje tem culto Kids, hoje tem culto Kids. E hoje tem o culto Kids, né, Maria? As crianças, os monitores. Amém? Peço que a igreja estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, apresentando as crianças, Senhor amado, os monitores, que o Senhor possa abençoar de maneira especial, que a programação que foi reservada para elas, Senhor, o Senhor possa abençoar de maneira toda poderosa, que elas possam aprender, Senhor, as Sagradas Escrituras, em nome de Jesus, e cremos poderosamente, Senhor, que aqui está o futuro da igreja, aqui está o futuro da tua casa, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada professor, cada professora de maneira especial, e que as nossas crianças possam cada vez mais sentir o desejo de estar na tua casa, aprendendo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Diga comigo: poder de Deus. Glória a Deus. Senta no teu lugar aí, aplaudindo ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Essa aí foi as minhas palmas. Agora aplauda Jesus em nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, a gente, quando nos é otorgada a oportunidade de trazer a mensagem do Senhor, é de uma responsabilidade, e a gente passa... hoje eu passei o dia questionando acerca da palavra que o Senhor colocar em nosso coração. E Deus, Ele sempre nos confirma. Então, quando a irmã Sione agora há pouco, ela lê Isaías, confirma a palavra que reservamos para a igreja nessa noite. E ela fala que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
Essa é a mensagem da cruz. E eu vou te fazer uma pergunta essa noite, você segura essa pergunta e nós vamos responder essa pergunta ao final. Olha para o teu irmão que está do teu lado e pergunte a ele: a cruz ainda tem poder? Uma vez mais, a cruz ainda tem poder? Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vivemos tempos em que a gente vê muito falar acerca de prosperidade. Nós vemos muito falar acerca de promessas de prosperidade. Eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo. E pouco nós temos ouvido falar acerca da mensagem da cruz. E nós estamos aqui hoje por conta da cruz. A nossa maior promessa é a promessa de salvação. E a salvação que eu e você adquirimos foi por meio de sangue, foi por meio de sacrifício, foi por meio da cruz. Não que seja errado. A palavra do Senhor diz que nós temos que desfrutar também o melhor dessa terra. Deus, Ele tem bênçãos preparadas para mim, tem bênçãos preparadas para você. Mas nós não temos que esquecer a nossa essência. De onde nós viemos e para onde nós queremos ir. É bom ter um carro novo, é bom poder conquistar a casa própria, mas e como que fica o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário? Como é que fica a minha promessa de salvação? O que eu estou fazendo com o sacrifício que fora feito lá no Calvário? Porque quando nos é prometido algo acerca de prosperidade, de receber algo, muitos têm como moeda de troca e quando recebe ele esfria, ele para de vir à igreja, porque eu consegui o que eu tanto almejava. Eu já recebi o que eu fui procurar. Deus tem uma mensagem para o teu coração e para o meu coração nessa noite. A igreja que nós estamos vivendo hoje é um tempo muito perigoso. Por que eu falo que é um tempo perigoso? Porque a gente vê teologia de tudo sendo apregoado nas igrejas. E a gente fica a se questionar justamente acerca da mensagem da cruz. Por que as pessoas estão deixando de trazer a mensagem da cruz? Por que as pessoas estão deixando de pregar que Jesus ele vai voltar? Por que as pessoas estão deixando de falar que você necessita aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador? Porque senão você vai para o inferno. A única certeza que nós temos é a certeza de salvação. Mas essa salvação ela não foi nos dada de graça. Não toma e eu não preciso cuidar, eu não preciso regar. Eu já tenho a salvação e eu posso levar a minha vida desregada como eu queira levar, porque eu vou alcançar a salvação. Não. Nós temos responsabilidade. Eu tenho promessa. Você tem promessa. Mas eu e você, nós temos responsabilidades. Eu tenho que cuidar daquilo que foi me dado de graça. Porque não foi te cobrado absolutamente nada. O preço foi pago e um preço muito alto foi pago.
E eu não posso esquecer isso. Eu tenho que olhar para esse preço. Eu tenho que olhar para a cruz. Eu tenho que olhar para o sacrifício. Eu tenho que olhar para o sangue. Eu tenho que olhar para o inocente que deu a vida por mim e por você. Aleluia. Há um tempo em que se canta louvores na igreja, mas se rejeita a cruz. Há um tempo em que a cruz ela enfeita o pescoço, é como acessório. Essa cruz é minha e sua responsabilidade. Sem derramamento de sangue não há remissão. E hoje nós vamos de fato separar. Hoje vai ser um divisor de águas na minha e na tua vida. Porque quando eu lanço a palavra daqui, ela vem daí, ela volta para o meu coração também. Eu ministro para você e estou ministrando para a minha vida. Eu ministro para a tua vida e estou ministrando para a minha. Hoje nós vamos separar, de fato, a fé verdadeira da fé falsa. Do que de fato eu estou indo atrás na igreja e do que de fato o sacrifício alto que foi pago na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar aqui esta noite, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 15, coloca no telão para a gente em nome de Jesus. Mateus 27, do 15 em diante. Eu acredito que essa tradução é a mesma da minha aqui. Vamos ler junto, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Segura ainda no versículo 19. Pilatos era governador naquela época e ele tinha sobre a sua responsabilidade, e ele tinha poder e autoridade para não submeter Jesus àquele julgamento, para livrar Jesus da cruz e que seguisse o procedimento da festa e fosse julgado quem de fato havia cometido o crime. E Barrabás era um deles, além dos 2 ladrões que acompanharam Jesus na cruz. Barrabás, querendo tirar a responsabilidade de si, não querendo carregar o sangue de justo sobre os seus ombros, porque ele sabia que Jesus não havia cometido pecado algum, sabia que Jesus não havia cometido crime algum. Mas ele não foi homem suficiente para decidir. Por quê? Porque ele tinha receio de represária do povo. Foi covarde, porque não quis assumir a responsabilidade perante o povo, mesmo sabendo que Jesus não tinha contribuído para absolutamente nada para estar ali. Versículo 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses 2 quereis vós que eu solte? E disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E ele mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo
que nada aproveitava antes do tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Até esse versículo de número 26. Então agora nós temos dois personagens: Jesus, chamado Cristo de acordo com as Sagradas Escrituras, e nós temos de outro lado Barrabás. Barrabás era um homem conhecido pelo povo, pois era um homem que reiteradamente cometia crimes e merecia estar ali. Do outro lado nós temos Jesus, o Cristo, que muitos tinham inveja por conta dos milagres, dos prodígios e maravilhas que ele já havia feito. E Pilatos sabia disso, Pilatos reconhecia isso. O povo, parte do povo reconhecia isso, mas os sacerdotes foram, no meio do povo, disseminando: não, tem que soltar Barrabás, tem que crucificar Jesus. E o povo foi contaminado, e aí eles escolheram Barrabás. Mas aqui, queridos, tem um mistério muito grande, porque a pergunta é: quem era Barrabás? Barrabás, naquele momento, foi solto, foi colocado em liberdade. E as Sagradas Escrituras, em absolutamente nenhum dos livros é mencionado que Barrabás ele se arrependeu. Nenhum dos livros é mencionado que Barrabás ele agradeceu, ou ele voltou para agradecer porque ele tinha sido solto. Não. Porque não era da personalidade dele fazer isso. Ele era um criminoso. Ele foi solto. E ali ele seguiu. Barrabás já estava no corredor da morte. Barrabás, ele já tinha sido condenado. Barrabás, ele já tinha uma sentença certa. A cruz era para Barrabás. A cruz não era para Cristo. Aquela cruz, ela tinha endereço. E não era o endereço de Jesus Cristo. Mas havia uma promessa. E essa palavra, ela necessitava ser cumprida. Amém? Quantos podem dizer amém nessa noite? Então naquele momento a multidão, ela de forma eufórica gritava: solte Barrabás, crucifica Jesus Cristo. Solte Barrabás, crucifica Jesus Cristo. Crucificam, 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 crucificam. Que crime Jesus havia cometido para ser crucificado? Nenhum pecado estava sobre ele. Nenhum crime havia cometido. E esse sacrifício foi feito lá no Calvário. E às vezes nós esquecemos desse sacrifício. A Bíblia, como já falado, ela não fala uma palavra sequer acerca de Barrabás. Nenhum livro dessas Sagradas Escrituras elas mencionam isso. Nem o Pentateuco, nem os 12 livros históricos, nem os 5 poéticos, nem os 5 profetas maiores, nem os 12 profetas menores do Antigo Testamento. Eles falam acerca de Barrabás. O Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, não relata absolutamente nada acerca da vida de Barrabás. Mas houve uma escolha naquele dia.
E o povo escolheu que Jesus Cristo merecia ser crucificado. Eu faço uma analogia e aí vem uma pergunta à igreja. Nós somos o Barrabás de hoje. Diga, eu sou Barrabás. Por que eu trago para a igreja que nós somos Barrabás de hoje? Porque a cruz era para mim e para você, que somos pecadores. A cruz merecia o meu e o teu sangue, que somos pecadores. Mas pela graça, Deus nos deu uma oportunidade. Pela graça foi feito o maior dos sacrifícios registrado nesta Bíblia. Pela graça foi demonstrado o maior do amor demonstrado nessa palavra. E esse amor e esse sacrifício veio pela morte na cruz. A grande pergunta: e o que Barrabás fez com a liberdade que foi lhe dada? O que eu estou fazendo com a liberdade que foi me dada? O que você está fazendo com a liberdade que foi entregue a você? Eu aceitei Jesus e eu almejo a salvação. Amém? Quem almeja a salvação? Levanta a mão. Dá um glória a Deus aí, crente. O que você está fazendo com a liberdade que foi lhe entregue? O que você está fazendo com a salvação que foi colocado de graça nas tuas mãos? Porque hoje nós somos livres. Hoje eu tenho liberdade. Mas apesar disso ter sido lhe entregue de graça, eu não posso tratar de qualquer jeito. Porque houve um sacrifício. Houve um sacrifício para que eu e você pudéssemos desfrutar do tempo da graça. Houve um sacrifício para que eu e você pudéssemos caminhar rumo a Canaã celestial. Essa é a essência do cristianismo. Essa é a essência do evangelho que nós pregamos, é a cruz. E é pela cruz que nós estamos aqui, é pela cruz que nós voltaremos aqui na sexta-feira, é pela cruz que nós estaremos aqui no domingo adorando ao Senhor, e dia após dia buscando, dobrando os joelhos e o adorando. É pela cruz que nós estamos aqui. Quando eu não reconheço esse sacrifício que foi dado a mim, quando eu não reconheço que eu não merecia esse sacrifício, eu estou fadado a fracassar. Eu estou fadado a parar no caminho. Porque a minha vida ela passa a não ter mais sentido. O meu caminhar com Cristo ele passa a não ter mais sentido. As minhas orações elas passam a não ter mais sentido. A minha frequência na igreja ela passa a não ter mais sentido. Porque aqui eu não venho por A, eu não venho por B, eu não venho por fulano, eu não venho por ciclano. Eu venho porque eu acredito em Jesus Cristo e é Ele que é o autor da minha salvação. Porque Deus ele quer que nós continuemos caminhando, pregando a sua palavra, anunciando o seu evangelho, falando do seu amor, falando da mensagem da cruz.
eu trago 7 frases que foi lida, que foi pronunciada, que foi falada por Jesus Cristo na cruz, e o significado tão forte dessas palavras. E a primeira: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso foi um pedido de perdão para as pessoas que o estavam crucificando. Porque nós sabemos que até quando Jesus está na cruz crucificado, é colocado em questão acerca da sua fé, é colocado em questão acerca do seu poder. Se tu és o Messias, por que não salva a ti mesmo e não salva a mim também? Aquele ladrão do lado esquerdo falara. Mas ele é interpelado pelo outro ladrão do outro lado, que diz: tu não sabes o que dizes, tu não tem temor a Deus. Nós estamos aqui, eu e você, porque nós merecemos, nós cometemos crime. Esse justo nada fez para merecer a cruz. Frase de número 2: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi o que Jesus falou para aquele ladrão. Terceira: mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. Esse é um ato de cuidado, confiança. Confiando a Maria os cuidados de João, seu discípulo. Fase número 4: Deus meu, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Esse foi um grito de desespero, foi um grito de angústia. Mas Jesus Cristo sabia que era necessário e que precisava passar por tudo aquilo para que a sua palavra ela pudesse ser cumprida. Quinta palavra: tenho sede. Essa foi uma manifestação da agonia física de Jesus. O seu corpo, e não o corpo espiritual, o seu corpo físico, ele sentiu sede. Frase número 6: está consumado, anunciando que a missão redentora e a expiação estavam completas. E aí ele finaliza dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, meus irmãos, não tem como eu caminhar, não tem como eu falar deste evangelho, mas eu não lembrar da mensagem da cruz. Lucas capítulo 23, coloca no telão em nome de Jesus. E aqui nós vamos reafirmar o que foi falado ao ladrão da cruz. Lucas de número 23, nós vamos ler o 39 ao 43, que diz assim a palavra do Senhor. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe Jesus: Senhor, lembra-te de mim. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. É essa a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É essa a mensagem da cruz. A cruz ela revela a gravidade do pecado.
E o pecado, ele não era pequeno. Era o pecado de toda a humanidade. Necessitara que Jesus entregasse a sua vida no Calvário, para que houvesse a remissão dos nossos pecados. Nós não estamos falando de pecado pequeno, até porque não tem pecadinho nem pecado grande. Existe pecado. A palavra do Senhor diz em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que a alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. É esse nosso pecado que levou Jesus ao madeiro. Mas essa cruz, ela também nos revela o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Essa cruz, ela revela o tamanho do amor de Deus pela humanidade. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Não foram os pregos que seguraram Jesus, foi o amor por mim e por você. Então, igreja, que nós passamos a olhar para a cruz, seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis, que a gente olhe para a cruz. Não foi nos prometido outra coisa. Das promessas feitas, das promessas deixadas para mim e para a tua vida, não houve nenhuma promessa que nós viveríamos em abundância, que nós viveríamos sempre gozando de coisas boas e desfrutando do melhor dessa terra. Mas não, as promessas que nós tivemos foi que nós teríamos sim tribulações, foi que nós teríamos sim aflições, mas que Ele estaria conosco em todos esses momentos. E é isso que é importante, e é disso que nós não devemos esquecer. Não foi pago um preço na cruz do Calvário, não foi remido nossos pecados, mas Ele nos abandonou. Não, eu vou te largar, agora é por tua conta, segue livre, assim como o Barrabás seguiu, sem rumo, sem direção, sem agradecer, sem reconhecer o sacrifício que foi feito. Agora eu vou levar a minha vida de qualquer jeito. Não, todo tempo Ele segura na tua mão. Todo tempo Jesus, Ele está caminhando contigo. Está no dia mal, eu estou lá contigo. Está no dia bom, eu estou segurando na tua mão. Essa é a essência do nosso evangelho. Essa é a essência dessa palavra. Hoje nós vivemos no século 21, 2026, janeiro. A gente ouve muito falar, 130 dias de janeiro, mas janeiro empurrou logo 13 dias de mais rápido. Esse ano é um ano diferente. Vai ser um ano diferente na tua história também. Vai ser um ano diferente na tua casa. Vai ser um ano diferente no teu ministério. Deus, Ele vai operar maravilhas. Mas nós temos que olhar para a cruz. Nós não temos que deixar essa essência se apagar, essa chama se apagar. Tem que haver arrependimento. Não adianta eu trazer uma mensagem para ti que amanhã Jesus Ele vai te entregar a chave de um carro, trazer uma mensagem de prosperidade, e eu não trazer a mensagem que é essencial para a tua vida, para que tu permaneça de pé, que é a mensagem da cruz, que é a mensagem desse evangelho que muda a tua vida, que muda a tua história e que te dará direito à tua salvação. É muito bom nós temos o ego massageado. É muito bom, é muito bom. Eu já recebi muito promessa que vou receber isso, que vou receber aquilo. E eu acredito que Deus Ele há de cumprir. Como dito para a igreja, Deus Ele quer o melhor para mim e para você. Deus Ele não quer que nós mendiguemos o pão. Deus Ele tem bênçãos para a nossa vida.
Mas eu não tenho que deixar de olhar para o monte, como dizia o salmista Davi. Eu não tenho que deixar de enxergar a cruz. Eu não tenho que deixar de olhar para o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Porque é isso que vai me manter de pé. Tem que ter arrependimento, tem que ser salvação de alma. Eu tenho que pregar esse evangelho, eu tenho que convidar para vir na igreja. Tem que haver reconciliação. Senão nós vamos levar a nossa vida de qualquer jeito. E está tudo bem, está tudo bom. E não está tudo bem, e não está tudo bom. Deus, Ele quer mais de cada um de nós. E nós podemos fazer mais para Ele. Nós temos muito a entregar. E tudo que nós fizermos ainda é pouco, diante do tão grande sacrifício que foi feito por nós. Então, não nos deixemos enganar por evangelho fake, por evangelho de engano. Mas vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para sacrifício, para a cruz. Porque Deus, Ele ainda acredita em mim e em você. Ele não solta nem a minha mão, nem a tua mão. Ele quer caminhar conosco, mas nós temos que permitir essa caminhada. Jesus, Ele não solta a tua mão, mas você também tem que querer não soltar a mão dele. A gente ouve, fulano aceitou Jesus. E a palavra do Senhor que diz que a gente tem que externar o desejo, né, irmã Simone, de aceitar Jesus. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu tenho que externar, tem que estar dentro do meu coração. Mas não é só palavra, não é só eu falar. O aceitar Jesus, ele requer que nós abandonemos determinados hábitos. Caminhar com Jesus requer renúncia. E muitas vezes é aí que está o cerne do nosso problema. Nós não queremos renunciar, nós não queremos parar. E aí a gente vai fazendo de qualquer jeito, como dá para fazer. Mas não é assim. Dá um glória aí, crente. É difícil dar glória a Deus, né? Aleluia. Sem Jesus, queridos, nada, absolutamente nada, nós podemos fazer. Nada. Nós precisamos permanecer firmes diante da cruz. Como já dito anterior, e aí Jesus, ele nunca nos prometeu felicidade, mas que teríamos aflições. Todos nós, os que querem viver piamente em Jesus Cristo, nós padeceremos, nós sofreremos perseguições. Se morremos com Ele também nós viveremos. As promessas que nascem na cruz, a cruz não termina na morte. Para nós que acreditamos, ela termina na ressurreição de Jesus Cristo. Então, as promessas, para quem permanece nesse evangelho aqui, é uma promessa de perdão, é uma promessa de vida eterna, é uma promessa de Espírito Santo, é uma promessa da coroa da vida e é uma promessa de uma glória futura que eu e você um dia conquistaremos em nome de Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, nós devemos permanecer até o fim. Amém? Hoje o nosso culto é intitulado Culto de Corredor dos Milagres. Então, nós iremos fazer o nosso corredor de milagres. Peço que a igreja fique de pé em nome de Jesus Cristo. Assim como Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu convido os obreiros da casa do Senhor aqui à frente. E eu peço que a igreja toda vá para o meu lado esquerdo aqui.
Em nome de Jesus. Vamos fazer uma única fila aí no lado esquerdo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você passe crendo, queridos. Eu não quero que você venha aqui porque o irmão Will pediu, não. Eu quero que você passe crendo que Deus, Ele pode fazer um milagre na tua vida hoje. Eu quero que você passe crendo que esse é o momento de reconhecer o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vai dando glória aí no teu lugar. Nós entoaremos um louvor. No momento que o louvor for entoado, você pode vir e passar pelo corredor. E me ajude a louvar ao Senhor Jesus também. E crer que no teu milagre que Deus, Ele vai operar maravilha nessa noite. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Glorifique ao nome do Senhor Jesus Cristo. Cante assim. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. A igreja adore ao Senhor. Para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Aleluia, Deus quer ouvir o teu clamor nessa noite, igreja. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu.
esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fecha os teus olhos nessa noite, coloca a mão no teu coração. Maravilhoso e eterno Deus e Pai que estás nos céus. Aqui está, meu Deus, a tua igreja, meu Pai, a tua noiva, Senhor. A tua palavra fora ministrada essa noite, meu Deus. Que verdadeiramente, Senhor, nós possamos olhar para a cruz. Que verdadeiramente nós possamos, Senhor, olhar para o sacrifício que foi feito no Calvário. Que verdadeiramente nós possamos olhar, Senhor, para o sangue que foi derramado naquela cruz. Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, meu Pai. Que possamos cada dia caminhar contigo, vez mais, Senhor. Segurando nas tuas mãos, Senhor, e crendo na nossa salvação. Pregando a tua palavra, ministrando o teu evangelho, Senhor, para os cantos dessa cidade e onde quer que o Senhor nos envie, Pai, para ministrar a tua palavra. Abençoa a tua igreja de maneira especial, meu Pai. Que o Senhor possa confortar os nossos corações nos dias maus. Que o Senhor possa nos fortalecer nos dias maus. E que possamos reconhecer, Senhor, que o Senhor sempre estará conosco, seja o dia mau, seja o dia bom. Que possamos, como o salmista Davi, Senhor, levar os nossos olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, esses são os últimos dias da tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, esses são os últimos dias da tua igreja, meu Pai. Nos abençoa de maneira espiritual. Abre as nossas faculdades mentais para entender a tua palavra. Nos dai discernimento, Senhor, para que possamos viver neste mundo de pecado. Livra-nos de todo mal, livra-nos de todo perigo, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Abençoa os pastores da tua casa, Senhor. O pastor Edmilson Benevenuto, a sua esposa, a senhora pastora Rosângela. Abençoa, Senhor amado, o pastor Lemuel, a sua esposa. A pastora Safira, Senhor. As pessoas que estão à frente desse trabalho, Senhor, sustenta, meu Pai, de maneira especial. Dai visões espirituais, dai discernimento, para que eles possam conduzir esta obra para Ti aqui na terra, meu Pai. E que possamos ser boas ovelhas, Senhor. Que possamos ouvir a voz da nossa liderança, para que possamos caminhar sempre no caminho do bem, servindo a Ti e reconhecendo que só o Senhor é o Deus das nossas vidas. Aplauda ao nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite.